Oi, minha gente linda! Hoje a gente tem um vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho daquilo que mudou na minha vida. Alguns hábitos, 5 hábitos que mudaram desde antes da gravidez e agora na gravidez. Então, assim, foram transformações que na verdade deixaram a minha vida melhor ainda e eu quero compartilhar com vocês. Então, essa semana, ao invés do nosso diário de gravidez, porque não teve muita coisa nova mesmo, gente, eu achei mais legal postar esse vídeo e deixar acumular coisas bacanas pra compartilhar com vocês no diário na semana que vem. Então, lembre se você chegou agora, se você gostou desse vídeo, investiga o canal, assiste um monte de coisa, mas já se inscreve, volta de novo, ativa lá o sininho com as notificações pra gente se ver bastante, que sempre tem vídeo novo pra vocês aqui, pelo menos 3 por semana. E bora lá bater um papo e eu quero saber de vocês também. No fim do vídeo, me conta quais foram os hábitos que você mudou nos últimos tempos que tem te feito mais feliz. Primeiro hábito foram as minhas prioridades. Foi o tema do nosso último Domingo Zen. A gente falou muito sobre a importância de você diagnosticar na sua vida as suas reais prioridades. E elas mudam, gente. As fases mudam, a gente muda e as prioridades mudam. Será que a gente está acompanhando realmente aquilo que acontece aqui dentro e aquilo que é importante pra gente naquele momento, no presente momento? Então isso pra mim foi uma das coisas que mais mudou, tanto que foi a primeira que eu coloquei na lista. Porque pra você sair do modo automático, de verdade, é importante você se reconhecer no seu dia a dia e entender aquilo que é realmente importante pra você. A gente falou um pouquinho disso naquele vídeo sobre as coisas que eu aprendi com o minimalismo. Então, gente, saber das suas prioridades nada mais é do que você viver com muito mais certeza, viver com muito mais intenção, mais propósito, sem deixar a vida ficar passando assim à toa. Isso me ajudou a ter mais praticidade e a ter mais otimização do meu próprio tempo, porque quando você sabe realmente aquilo que é importante pra você, você não vai ficar mais perdendo tempo com aquilo que não é. Então sai já desse modo automático de fazer tudo do mesmo jeito sempre. Começar a se questionar no dia a dia sobre aquilo que você faz, as pessoas que você convive, os ambientes que você frequenta, se aquilo realmente condiz, é congruente com a pessoa que você é naquele momento, com aquilo que você está vivendo, é sempre bom, gente. Então uma dica é você reavaliar as suas prioridades. E puxando esse gancho, a gente tem a transformação número 2, que é agenda. Eu acho que eu já contei pra vocês, quem tá aí há bastante tempo, acho que eu já contei pra vocês que eu tinha síndrome de medo de agenda. Eu não sei se vocês já sentiram isso na vida de vocês, mas eu cresci num ambiente, eu fui atleta por muitos anos, pratiquei patinação artística, fiz parte da seleção que representava o Brasil fora todo ano, tudo mais. Então eu sempre tive, gente, uma agenda muito lotada. Não só com a patinação, com estudos, com compromissos e tudo mais. E eu não sei em que momento da minha vida eu comecei a dar um significado negativo pra isso. Ou seja, eu me senti extremamente sobrecarregada em ter essa agenda tão lotada. Então o que eu fazia? Eu tinha um comportamento negativo. Eu ia lá e deixava de me agendar, de pôr os meus compromissos no papel. Eu ficava contando só com a minha cabeça, porque quando eu olhava a minha agenda lotada, aquilo me dava uma sensação assim de eu não vou dar conta. Que era, gente, não era o medo da agenda, mas era um medo de sobrecarga, um medo de não dar conta. Isso despertava em mim insegurança, pra vocês verem. Então eu fiz assim umas boas sessões de terapia com a Miriam, querida, que já apareceu aqui no canal há alguns anos, com a Miriam Pereira. Eu lembro que a gente foi desmembrar toda essa estrutura do meu medo de agenda, a gente chegou a essa conclusão, né? Ela me conduziu para que eu entendesse o que era que estava ali por trás. E é muito louco, gente, como isso me prejudicou por muito tempo, por não conseguir pôr no papel. E hoje, com o trabalho que eu tenho, poxa, eu tenho uma equipe, tem o Rani, tem a Lívia, tem a minha mãe que cuida também da parte administrativa, tem, enfim. A gente é uma empresa e para todo mundo trabalhar bem precisa de agenda, a gente precisa se organizar. Então eu precisava resolver isso dentro de mim. E com a terapia eu consegui enxergar de uma outra forma, então eu fui aos poucos. Eu não fazia assim agenda de repente de um mês. Aliás, fazia, mas eu não olhava. Eu olhava sempre assim o dia seguinte, 2 dias depois, para não sentir essa coisa da sobrecarga. E aos poucos eu comecei a dar um outro significado. Eu tenho que ressignificar, né, gente, para mudar. Nisso a Miriam me ajudou bastante. Quando eu olhava então para minha agenda cheia de compromissos, era como se a minha vida estivesse sendo preenchida com muito mais coisas boas. É como se eu estivesse aproveitando o meu tempo, como se eu estivesse sendo produtiva e não a sobrecarga que eu enxergava antes. Então eu comecei a viver tipo dia após dia. Eu olhava a agenda do dia seguinte ou do outro dia e isso começou a me deixar muito mais confortável. Então até compartilho com vocês.
Eu uso o Google Calendário, eu e a equipe, então vocês podem ver que estão todos os meus compromissos aí. Muitas vezes quando você abre o compromisso tem os detalhes, quando eu tenho algum post importante para fazer, estão todas as informações lá. E uso também o Google Keep, que é um aplicativo que eu já falei para vocês, que me ajuda a organizar tarefas pontuais. São aqueles box que você faz o checklist daquilo que você precisa fazer, de repente, no mercado, num dia e por aí vai. Com a bebê a caminho, é muito importante que eu realmente saiba organizar e otimizar o meu tempo. Então, essa mudança de hábito da agenda mudou a minha vida de verdade. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas talvez com essa minha experiência você possa enxergar a sua agenda de uma outra forma. E hoje me ajuda demais a conseguir olhar pra minha agenda. Eu posso olhar pra minha agenda de um mês, do próximo mês ou do ano inteiro, que eu não me sinto sobrecarregada. Me sinto feliz porque eu enxergo ali tudo que eu tenho pra fazer. Então não fica dúvida, eu não esqueço de reunião, eu não dou bola fora, eu não me sinto culpada depois, eu não atraso. Tá tudo organizado. Minha gente, quem acompanhou, assim, a transformação que aconteceu do último ano pra cá, sabe que uma das coisas, assim, que mudou pra mim foi a minha relação com a beleza. Claro que eu sempre gostei muito mais de cuidados do que de camuflagem. Então sempre, assim, gostei de testar mais cosméticos do que maquiagem, necessariamente, porque eu acho que é super importante você cuidar primeiro da saúde, do seu bem-estar e daquilo que tá dentro, do que ficar só, assim, camuflando. Maquiagem a gente gosta, claro, mas eu acho que não é, assim, uma prioridade de vida pra mim, e agora mudou um pouco a minha relação com isso. Então é muito interessante como alguns processos, alguns rituais de beleza, tipo como ir ao salão, eu mudei completamente. Eu tive por muitos anos as unhas de gel, que eram super práticas, você só vai um mês no salão retocar e tudo mais, eu não sei o quê. Porque eu comecei na época que eu trabalhava na TV como repórter, como jornalista, então eu tinha que estar sempre com a minha mão feita. E a minha unha não segura esmalte. De jeito nenhum, assim, já tentei de tudo. Então aquele gel que eu usei durante uns 3 anos super me ajudou. Mas chegou uma hora que eu falei, gente, como é minha unha de verdade? Tipo, além disso tudo. Daí eu quis tirar o gel, fiz vídeo aqui pra vocês e tal. E hoje a minha unha é super forte, coisa que eu sempre falei, não, porque a minha unha é fraca, a minha unha não cresce. Minha unha não segura esmalte. Bom, ela continua não segurando esmalte, mas ela cresce, ela é forte. Então o gel não estragou a minha unha. E é muito interessante como hoje eu não ligo mais, assim, nem pra fazer a unha. Vocês estão me acompanhando durante a gravidez, eu acho que eu fiz a unha 2 vezes na gravidez. E não é uma coisa que importa, que é super importante pra mim. Outro dia eu tava conversando com uma amiga que falou, Ju, sabe uma coisa que eu não faço mais, que eu ganhei mó tempo na minha vida? Eu falei, o quê? A unha. Eu sei que os manicures aí talvez não fiquem muito felizes com isso, mas, gente, é uma questão de momento, de prioridade também. Então, hoje eu não ligo muito mais pra isso, assim, né? Tipo, eu não vou tanto mais ao salão. Então, alguns rituais de beleza mudaram. Eu gosto de fazer muito mais coisas em casa e ficar ali no meu conforto de casa, na minha tranquilidade, do que ficar, assim, com rituais de salão, que eu tinha horário marcado semanalmente, às vezes. Mas sabe quando você para e pensa, eu não sei nem por que eu tô fazendo isso? Então eu fui desmembrando um pouco essa questão de quais são os rituais importantes pra mim. E eu vejo que, assim, hoje eu tenho mais tempo pra fazer outras coisas, porque eu fui eliminando algumas tarefas que não eram tão importantes assim. Então se eu tiver uma sessão de fotos, um casamento e tal, beleza, eu vou lá, deixo tudo bonitinho, arrumadinho. E também se não tiver, já não é mais um problema pra mim, porque eu acho que eu me sinto tão bem, tão melhor comigo, com quem eu sou, que a gente passa a precisar de menos adereços, de menos rituais, de menos coisas mesmo, sabe? Então isso foi uma coisa legal, assim, que transformou, é um mero detalhe, mas é sempre bom a gente poder repensar aquilo que é importante naquele momento. Isso também sobre beleza. O meu quarto hábito que mudou foi o tal do repeteco, né, gente? Hoje, assim, como eu tenho menos roupas e menos peças de, enfim, sapato, acessório, tarará, eu invisto muito mais nos repetecos. E agora grávida, gente, eu confesso pra vocês, tá mais difícil se vestir. A gente tava brincando sobre isso aqui hoje. Então é assim, são poucas as peças que me dão um conforto que eu prezo e que realmente entram em mim ainda. Pois é. Então eu tenho ali meu armário, que já não são tantas seções como eram antes, não são tantas gavetas como eram antes, mas com as roupas que realmente servem e que eu realmente gosto, isso me ajuda a perder menos tempo na hora de me arrumar. E em contrapartida, por mais que eu esteja mais desencanada na questão da roupa, eu percebi que grávida eu fiquei um pouco mais vaidosa. Tirando essa coisa do salão e da unha, que realmente isso não mudou em nada, eu percebi que eu comecei a cuidar mais do meu cabelo, que eu voltei a ter os meus rituais com a minha pele, a minha coisa de passar o óleo na barriga, em volta dos seios, na coxa. Tipo assim, então eu tô super dedicada, acabo até colocando hoje em dia um pouquinho mais de maquiagem no dia a dia, mas não muita. São coisas simples.
mas eu acho que eu ritualizei um pouquinho melhor essa questão de olhar pra mim com carinho, de ver essa minha transformação, de olhar pro meu corpo, de respeitar assim o que tá acontecendo com ele e agradecer. Eu vejo que foi muito interessante como eu fiquei mais desencanada pra roupa. Salto, gente, não uso, nem tenho tantos mais assim, eu tenho tipo uma coisa ou outra para um momento especial, então pra roupa eu fiquei super desencanada. Se vocês quiserem um vídeo de looks, a gente faz aqui, mas eu acho que no dia a dia, assim, de passar um creminho, um perfume, de ajeitar o cabelo, então eu fiquei mais inspirada. Só que hoje eu tenho plena consciência do que realmente é importante e do que realmente não é. Então se eu precisar sair descabelada, de cara lavada, eu vou continuar saindo bem e feliz. Mas no dia que eu tenho um tempinho a mais, eu gosto sim de me arrumar e de me sentir mais bonita e tudo mais. Então tá sendo muito gostoso resgatar um pouquinho desse lado da vaidade em alguns aspectos dos rituais de beleza, porque outros não mudou. E o quinto hábito, gente, eu não tenho um nome pra ele, mas eu diria assim, que é confia e entrega, que tem muito a ver com a intuição. Eu fiz aquele vídeo das minhas intuições antes de ficar grávida, a maneira como eu visualizei tudo isso antes de acontecer, e tive alguns insights, foi muito bacana. E dali pra frente, gente, eu decidi que em alguns momentos em que você parece que não tem saída, que você se depara com uma situação e você não tem as respostas naquele momento e a capacidade de tomar uma decisão você mesma, confia e entrega. Confia que aquilo tá acontecendo com você porque tem que acontecer, porque é pro seu bem, porque tem algum aprendizado por trás. Então mesmo as coisas assim mais ruinzinhas que aconteceram comigo na gestação, que não foram as piores, eu sei disso, mas eu tive sangramento no começo da gestação, eu tive uma bronquite super forte, eu tive urticária, eu desmaiei, eu tive algumas coisas, mas assim, eu não vou ficar problematizando isso que aconteceu comigo. Foram detalhes perto de uma gestação muito saudável. Então muitas vezes a gente fica assim com o problema e acaba aumentando ele muito mais. Então hoje eu vejo que ter confiado e ter entregue que, isso tá acontecendo porque tem que acontecer. Então respira fundo, vai dar tudo certo, manter a positividade, a paciência, aí medita muito, porque às vezes a gente fica um pouco assim sem esperança e sem paciência, a gente questiona mais por quê, mas na medida do possível confiar. Confiar na intuição, eu tenho feito isso demais. Então assim, certas coisas eu senti, eu tinha 2 viagens marcadas, importantes, viagens super bacanas, marcadas pra agora, que era setembro e outubro. Um dia eu senti, eu preciso desmarcar essas viagens, eu não tenho que viajar, eu tenho que ficar quietinha. Desmarquei essas viagens, eu comecei a ter uns sentimentos assim, e depois foram fazendo muito sentido, porque eu confiei e entreguei, eu não fiquei questionando. E aí foi quando eu tive a bronquite, imagina se eu estivesse viajando, como é que eu não ia ficar, aquela urticária toda que eu tive e mostrei pra vocês no último diário. Então são coisas, gente, que conforme eu acho que a gente mantém a nossa fé viva, isso tudo vem naturalmente. Então quanto mais você manter a sua fé viva, independentemente de religião, das suas crenças, eu acho que a fé é algo único que a gente deve nutrir dentro da gente, melhor. Porque mais você vai confiar no fluxo da vida e mais você vai ter essas respostas do universo, do divino, de que tá no caminho. Confia e entrega. E minha gente, eu poderia falar, mas eu acho assim, é tão gostoso compartilhar aquilo que faz a gente feliz, então compartilha comigo os hábitos, novos hábitos que você criou que te fazem feliz. Se você viu alguma coisa dessa minha mudança ao longo do tempo que tenha te inspirado, conta pra mim. Marca suas amigas, manda pra aquelas amigas que estão precisando assim, sabe, de uma motivação, de uma inspiração. Eu espero poder ajudar vocês para que vocês encontrem as coisas que funcionam pra vocês. Aqui foi o que funcionou pra mim, mas talvez isso possa te inspirar. E mudanças são sempre bem-vindas, gente. Mudanças podem vir pro bem. Então ter mudado esses hábitos hoje me faz muito mais feliz. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até domingo, que domingo é dia de Domingo Zen.